Quero agradecer a Deus primeiro e aos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Em poucos, na realidade, mas a palavra do Senhor diz que onde houver dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele está. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava até comentando ali com o Claudemir, e a gente vê que o povo procura tanta coisa para se desviar dos caminhos do Senhor, né? Eles inventam tantas coisas, quer colocar uma dificuldade tão grande. Então eu estava comentando com ele e a gente vê que as pessoas têm umas perguntas aí que eles fazem no mundo que fala assim, mas quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que é o ser humano, como é que tem a vida do ser humano, como é que pode isso daí? Por que a pessoa morre? Né? São perguntas que fazem e os cientistas ficam tentando descobrir essas fórmulas. E para quem conhece a palavra do Senhor, o que a Bíblia diz da vida do ser humano? Ele pegou um punhado de barro lá, fez um homem, simples, assim, fez o homem, a imagem e a semelhança dele, soprou na narina do homem o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Ele fez uma galinha, não fez o ovo primeiro, ele foi lá, fez uma galinha, já fez as aves, né? Fez os animais, ele não colocou um ovo no chão lá, deixou lá, você vai chocar, vai ser um pintinho aí, depois vai formar uma galinha. Não. Aí ele já fez lá o formato, ele fez uma galinha, fez um galo. E fez o homem, fez a mulher. Para quê? Para encher a terra, para multiplicar. Então, e as pessoas ficam falando assim, nossa, para servir a Deus é uma dificuldade, é tão difícil servir a Deus. Nossa, orar na igreja, então, meu Senhor amado, tenha misericórdia. E eles colocam tantas coisas para que o homem, coloca tanta dificuldade diante do homem, para que o homem não vá nos caminhos do Senhor. E é uma coisa tão simples, né? Eles ficam colocando lá, o homem que é do Senhor, ele não pode usar uma bermuda, aí ele não pode usar uma camiseta, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode pintar o cabelo, a mulher não pode usar, viu? Aí a gente pergunta, mas aonde é que está escrito isso? Qual é o fundamento dessas coisas? Aonde que está escrito isso? Por que o homem morre? É simples. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Né? Se não houver morte, não tem redenção, não tem ressurreição, não tem corpo transformado. O testamento de Jesus para nós só serviu após a morte dele. Né? Se ele não morresse, não haveria salvação. Nós ia ter que continuar fazendo o quê? Sacrifício de animais. Mas não estava servindo mais. Então Jesus veio, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E assim também, para nós termos a vida eterna, nós vamos ter que morrer. Vamos ter que descer ao pó da terra, né? E morrer. Morrer carnalmente, não espiritualmente. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com a segunda morte. Com a primeira não tem problema. Mas a segunda morte sim, que é a morte espiritual. Essa nós precisamos cuidar agora, para que futuramente não venhamos a morrer espiritualmente. Mas irmãos, não é sobre isso que eu quero pregar, tá? Isso é só uma pincelada aí para animar. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, da palavra do Senhor que está escrito aqui, tá? Na Bíblia, tá? Vou abrir com os irmãos. Falar um pouquinho do rei.
Está em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Porque o culto hoje é cura e libertação. Isso, né? Então, irmãos, eu quero ler um trechinho aqui com os irmãos. Só o primeiro versículo. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até aí por enquanto, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, foi lida a tua palavra, Senhor. Agora, Pai, usa somente a minha boca, Senhor, para falar, Senhor, a este povo, ó Pai. Falar aquilo que o teu Espírito Santo, ó Pai, colocar em minha boca agora, ó Pai, colocar em meu coração, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai, e te louvo. Amém. Então, irmãos, esse rei, se vocês forem ler, esse rei, ele destruiu templos de ídolos, acabou com os ídolos, destruiu muitas coisas. Ele foi um rei que foi muito bom aos olhos do Senhor, mas chegou no momento que ele ficou doente, e doença para a morte, né? E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos doentes, às vezes não para a morte, às vezes ficamos doentes, e qual é o primeiro lugar que nós vamos buscar o socorro? Muitas das vezes não buscamos em Deus. Muitas das vezes nós vamos procurar um médico, não que isso seja errado, não está errado, está certo. Mas nós não temos aquela coragem de se dobrar diante do Senhor e buscar o Senhor, se humilhar diante dEle, para que venha a cura sobre nós. Nós começamos a deixar Deus de lado, achando que Ele não vai fazer. E nós procuramos em outros lugares. E esse rei, ele adoeceu. O profeta Isaías chegou diante dele e disse: arruma a tua casa. Esse arruma a tua casa, irmãos, não é para você chegar na sua casa lá e arrumar a sua casa. É para você se arrumar espiritualmente diante de Deus. É espiritualmente. Você se consertar com Deus. Você ter um encontro real com Deus. Para que Ele venha fazer parte da sua vida. Para que você não morra. Não fique sem Ele. Não digo às vezes porque as pessoas falam morrer. Ele pensa morrer, já pensa em deitar ao pó da terra. E o morrer muitas das vezes não é isso. O morrer espiritualmente é deixar de servir a Deus, deixar de fazer as coisas de Deus. Isso é morrer. Isso é deixar a morte dominar a nossa vida. Não precisamos deitar sobre o caixão e ninguém levar a gente para um cemitério, não, para morrer. Para morrer espiritualmente, basta começar a deixar as coisas de Deus de lado, deixar de buscar o Senhor. Muitas das vezes nós ficamos doentes, falta de buscar a Deus, falta de dobrar nossos joelhos diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Quando você se quebranta diante do Senhor, você recebe. Esse rei, quando veio essa notícia para ele, sabe o que ele fez? Ele se virou para o lado da cama, para o canto da cama, orou ao Senhor, buscou a Deus com todo o coração, de toda a alma, com todo o esforço que ele tinha. Ele chorou diante do Senhor. E nós muitas das vezes não derramamos uma lágrima, cantamos, bendizemos o nome do Senhor,
mas não sai uma lágrima dos nossos olhos. Parece que o Espírito Santo de Deus está tão longe de nós. Não parece nem aquela promessa que o Senhor fez para nós. Ele iria para o Pai, mas Ele ia deixar o Consolador, aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitas das vezes nós deixamos isso de lado. Parece que a incredulidade está no nosso coração. Nós estamos como os discípulos de Jesus. Eles viram tudo aquilo que aconteceu, mas eles tinham aquela incredulidade ainda dentro do coração. Aquele povo via o que Cristo fez, mas ele era incrédulo, eles não acreditavam. Aquele povo que saiu do Egito também, tantas maravilhas de Deus que viram, e era um povo incrédulo, um povo duro de coração, e está assim nos dias de hoje, está a mesma coisa. Tem gente que fala aí que, vai fechar a igreja, não sei o que tem, viu, irmãos? Eu tenho até dó dessas pessoas, porque as igrejas para eles estão fechadas, porque eles nem vêm, nem estão caminhando com Deus. A palavra do Senhor diz que muitos confessam o Senhor da boca para fora, e não do coração. As coisas têm que partir de dentro do nosso coração, principalmente quando se trata do nosso Pai Celestial, daquele que nos criou, aquele que colocou nós para honrar e glorificar o nome dEle. Falta isso para nós. Quantas coisas nós falamos, fazemos, e não pegamos a palavra do Senhor dentro da nossa casa para ler um pouquinho ali, para orar ao Senhor. É tanta luta, tantas coisas que nos atrapalham de buscar esse Deus maravilhoso. Aí quando nós estamos em situação difícil, aí nós lembramos: Senhor, eu estou aqui. Senhor, estou sofrendo. Dá a impressão, irmãos, que quando a pessoa fala desse jeito, dá a impressão que Deus é que deixou ela, que virou as costas para ela. É isso que dá a impressão. Aí ele começa a clamar, começa a buscar a Deus. Dá a impressão assim que Deus está tão longe dela. Dá a impressão que o Espírito Santo de Deus não está dentro do coração dela. Sabe? E muitas das vezes abre a boca e fala tantas coisas. Fala de futebol, de política, de não sei o que, outras coisas. Mas o nome do Senhor passa longe. Passa longe. Muitas das vezes a pessoa levanta de manhã e não tem coragem de agradecer a Deus, né? Ele não tem coragem de falar: Senhor, muito obrigado porque esse dia está maravilhoso. Senhor, obrigado porque agora eu estou saindo para o meu trabalho, aquilo que o Senhor preparou para mim. Não. Às vezes a gente sai cegamente, não agradece nem nada. Quando vem a dificuldade aí: Senhor, olha, estou aqui, Senhor. Oh. A impressão que dá, irmãos, é que Deus está virando as costas para a gente. Não é, irmãos. É falta de nós buscarmos mais a Deus. Olha, uma noite maravilhosa dessa. Quantas pessoas poderiam estar aqui na igreja? Quantos? Não, mas preferem estar na casa, deixando de buscar ao Senhor. E muitos vêm falar para a gente: não, mas eu busco a Deus em casa. Não. O próprio Jesus, Ele curou muitas pessoas dentro do templo. Dentro do templo Ele estava curando. Então, Ele já deu exemplo para nós. Nós temos que estar sim na congregação dos irmãos, né? E nós somos falhos diante de Deus, irmãos. Somos falhos. E muitas das vezes nós queremos algo de Deus, mas o que nós estamos entregando para Ele? Estamos de mão vazia para Ele, né? Tanto faz eu ir na igreja ou não ir, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Sabe, muitas vezes a pessoa pensa dessa forma: vou na igreja só no domingo, só quando tiver ceia. Eu estou lá porque aí o púlpito está cheio, os irmãos estão tocando lá guitarra, está maravilhoso. Se Cristo voltar na quinta-feira, na segunda-feira, imagine, irmãos, e a pessoa quer vir no culto só no domingo,
Aí eu indo no domingo tá bom demais. O resto da semana não precisa. Não. Aí quando aperta a situação, oh meu Deus, o que eu fiz, Senhor, de errado? Não fez nada, meu filho. Você não está indo na igreja, você não vai buscar a Deus, você não está lendo a palavra, você não está orando. E você quer que as coisas aconteçam do seu jeito ainda, porque o ser humano é dessa forma. Se não fizer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não está bom. E com Deus não é assim, irmãos. Com Deus é no tempo dele, na hora dele. Ele não tarda, ele não falta e não falha. Com ele é tudo no tempo determinado, tudo no tempo certo. É nós que estamos fora do tempo. É nós. Porque lembramos do Senhor quando a dificuldade vem, quando a doença vem. Aí nós lembramos do Senhor. E deixamos, irmãos, o Espírito Santo de Deus entristecido com isso. Ontem que nós estávamos no culto lá na célula, né? Na casa do irmão Claudemir. Foi bênção para nós. Louvamos o Senhor, né? Oramos, falamos da palavra de Deus. Falamos um pouquinho também de política, né? Mas foi bênção, irmãos. Foi bênção. Saímos dali abençoados. Porque quando a gente vai ouvir a palavra do Senhor, quando a gente vai com o coração aberto, não importa quem é que prega, quem é que fala, você guarda algo no seu coração, porque sempre tem algo de bom. O pregador não interessa, o que interessa é a palavra de Deus, é isso que interessa. E sempre há algo para a gente guardar no coração. Sempre tem algo de bom. Quando nós colocamos o Espírito Santo de Deus para direcionar nossas vidas, as coisas andam. Eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Até deixei separado aqui, irmãos, para não ficar procurando aqui na Bíblia. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele, não sou eu, não é o pastor, mas é Ele, o soberano. Jeremias capítulo 17, verso 14, diz assim: cura-me, ó Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Será que é? Para Jeremias sim, mas para o povo de hoje, será que o Senhor é o louvor? Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, quando nós confessamos a Deus nossos pecados, quando nós colocamos diante dele, quando há um arrependimento, irmãos, pode ter certeza que Deus ele é fiel, irmãos, para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça e de todo o pecado.
Isaías 58, verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne. Tiago 5,14. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós temos falha também nesse ponto, né? Muitas das vezes nós estamos enfermos e não temos coragem de chamar uma pessoa para orar por nós. Não temos coragem de dizer: olha, irmão, venha orar por mim. Isso é uma falha. Tiago capítulo 5, verso 15. E a oração da fé. Olha que interessante aqui, irmãos. Tiago 5, capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mateus capítulo 25, verso 43. Era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Isso aí também, irmãos, nós temos falhas. Muitas vezes nós deixamos de visitar uma pessoa, um doente, e muitas das vezes nós vemos a pessoa passar por dificuldade. Sabe o que nós falamos? Vá em paz. E isso não alimenta a pessoa. Isso não tira a pessoa da injustiça, daquilo que está afligindo a vida dele. Mateus capítulo 25, verso 46. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ó, irmãos, esse versículo aqui me chama a atenção porque hoje, até mesmo dentro das igrejas, está difícil achar um justo. Está difícil porque, assim conforme Jesus falou, que haveria falsos profetas, e nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, tem muitos falsos profetas, profetizando coisas que Deus não falou, falando coisas que não vêm da parte de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos confiar mais em Deus e não naquilo que o homem fala. Precisamos examinar mais as Escrituras, buscar mais do Senhor dentro da palavra. Aí sim o Senhor vai falar conosco, diretamente conosco. Não vai mandar ninguém falar com você. Ele próprio vai falar com você através do Espírito Santo, através da palavra. Já estou terminando, irmãos. João capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém, irmãos? Até aí. Então, irmãos, o desejo é que te vá bem na sua casa, que você tenha saúde. Isso é um desejo nosso e eu creio que é o desejo de Deus, né? Mas para que isso aconteça, temos que buscar o Senhor. Temos que estar na casa do Senhor, temos que estar em comunhão com Deus. Porque nós viemos na igreja para quê? Para ter comunhão com quem? Com os irmãos. Mas a comunhão com Deus tem que ser constante em nossas vidas. Tem que ser sempre. Não podemos deixar essa comunhão com Deus. E aonde é que nós buscamos a comunhão com Deus?
em todos os lugares, irmãos, que nós tivermos. Chegou uma pessoa diante do Senhor e disse: Senhor, onde que eu devo te adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Ele falou: não, o que importa para mim é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então para Deus é isso, que tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos viessem até aqui na frente, para a gente estar orando, irmãos. Quem que é alvo de oração? Maria Aparecida, né? E pode vir todos os irmãos, pode vir. A gente vai estar orando, irmãos. E pode vir para frente. E que Deus possa tocar a cada um de nós. Senhor Deus e amado Pai, que estão teus filhos, ó Pai, o qual, Senhor, o Senhor trouxe nesta noite até aqui, ó Pai, que se dispuseram, Senhor, a estar na tua presença, ó Pai, estar junto conosco, ó Pai, para buscar de ti, Senhor. Assim, ó Pai, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Também a nossa irmã Maria, Senhor, ó Pai amado, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, ó Pai, possa fazer algo diferente na vida dela, Senhor, possa tocar, Senhor, no mais profundo da vida dela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Senhor Deus e amado Pai, ali estão, Senhor, os pedidos de oração também, ó Pai. Senhor, são fotos, ó Pai, currículos, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que abre porta, ó Pai. Ó Senhor amado, eu sei, ó Pai, que muitas das vezes as pessoas, ó Pai, correm para um lado, para o outro, ó Pai, não acham saída, ó Pai. Senhor, eles esquecem, ó Pai, de olhar para o Senhor, ó Pai. Olhar, Senhor, para os céus, ó Pai. Olhar, Senhor, onde o Senhor está assentado, ó Pai. Oh Deus amado, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor abre porta onde não há, ó Pai. Oh Deus amado, eu confio em Ti, ó Pai. Se é doença, ó Pai, seja lá o que for, tudo está em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor cure e liberte, em nome de Jesus. Eu agradeço e louvo o Teu santo nome, ó Pai. Agradeço ao Senhor por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, ó Pai. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração deles, ó Pai. E incomodar, Senhor, cada um, ó Pai, para que eles estejam na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Assim eu agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.